E hoje o nosso tema é Vença o mal com o bem. E nós vamos ter 3 textos bases hoje, 3 textos para nos ensinarmos hoje sobre este tema. Fica em Romanos 12, 20 e 21, Mateus 6, 25 e Mateus 10, 16. Hoje, enquanto eu buscava ao Senhor, Ele me trouxe algo muito simples, mas muito profundo. Filha, não permita que o mal dos outros mude quem eu estou formando em você. Aleluia! Vivemos dias em que somos provocados o tempo todo. Pessoas nos decepcionam, notícias nos assustam e preocupações querem dominar a nossa mente. Mas Jesus nos ensina um caminho completamente diferente. Em Romanos 12, nos versículos 20 e 21, diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia! Paulo, ele não está dizendo que devemos concordar com erros ou aceitar injustiça. Ele está ensinando que o cristão não pode devolver na mesma moeda. Quando alguém nos fere, quando alguém nos deixa chateado, nossa natureza é revidar, não é verdade? Mas o Espírito Santo nos ensina a responder de maneira diferente. O mal só vence quando ele consegue transformar nosso coração. Se alguém te machuca e você passa a agir da mesma forma, o mal venceu. Mas quando você continua praticando o bem, mesmo sendo ferido, você mostra que Cristo governa a sua vida. E em Mateus 6,25, o texto diz: não andem ansiosos quanto à sua vida. Jesus, Ele conhece nossas necessidades. Ele sabe que precisamos trabalhar, pagar as contas, cuidar da família. O problema não é ter responsabilidade. O problema é o quanto a preocupação ocupa o lugar da confiança. Ansiedade tenta controlar o amanhã. A fé descansa nas mãos daquele que já está no amanhã. Oh, aleluia! Enquanto a ansiedade tira nossa paz, a confiança em Deus fortalece o nosso coração. Agora, em Mateus 10,16 diz: eu os envio como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Jesus, ele nunca promete que o mundo vai ser fácil. Se para ele não for fácil, e ele deixou muito claro que teremos tribulações e teremos aflições. Ele disse que estaríamos entre lobos. Por isso, precisamos de 2 características que diz aí no texto. 2 características que diz no texto. Prudência da serpente. Seria discernimento, sabedoria, não agir por impulso, observar antes de responder. E a segunda característica é simplicidade da pomba. Manter um coração limpo, sem maldade, sem vingança e sem manipulação. O cristão, ele não deve ser ingênuo, mas também não pode perder a pureza. E hoje o Senhor te pergunta: o que o Senhor nos ensina hoje para mim e para você? Porque nada que eu entrego aqui que não seja para mim. Sempre é para mim primeiro. E eu preciso passar isso para vocês, porque o Senhor pede. E Ele tem urgência na palavra, Ele tem urgência na mensagem. Então, quanto mais pessoas ouvirem a sua mensagem, mais pessoas vão estar ali atentos às coisas que acontecem. Esses 3 textos, eles se completam. Quando alguém nos machuca, vença o mal com o bem. Quando as preocupações chegarem, confie no cuidado do Pai. E quando enfrentar pessoas difíceis, porque isso acontece no dia de todo, eu acredito que todo mundo tem
esses momentos aí. Ninguém fica imune a isso. Use a sabedoria, mas nunca perca um coração parecido com o de Jesus. Porque nós temos que pedir isso ao Senhor, que cada vez mais tenhamos o coração mais e mais parecido com Jesus. Porque ele era manso, humilde. Ele é, né? Manso e humilde. O inimigo, ele quer mudar nosso comportamento. Jesus quer transformar o nosso caráter. E existe uma grande diferença. Antes de responder uma mensagem, ore. Antes de discutir, ore. Antes de tomar uma decisão, ore. Nem toda batalha precisa ser enfrentada. Algumas precisam apenas ser entregues ao Senhor. Quem confia em Deus não vive reagindo ao mundo, vive respondendo segundo a vontade de Cristo. Então, caminhando para o final, vamos orar. Pai, hoje entregamos diante de Ti todas as nossas preocupações, nossas feridas, nossas reações. Ensina-nos a vencer o mal com o bem. Dá-nos a sabedoria para agir com prudência, com um coração puro, para permanecer mais parecido com Jesus. Que a ansiedade não governe nossa mente e que o amor de Cristo seja maior do que qualquer ofensa que recebermos. Queremos ser discípulos que refletem o teu caráter em um mundo tanto precisa da tua luz. Em nome de Jesus, amém. Amém. E uma frase que eu deixo para vocês hoje, no coração de cada um de vocês. Quem pertence a Cristo não permite que o mal dos outros determine a maneira como irá viver. Permite que o amor de Deus transforme a maneira como irá responder. Aleluia! Que essa mensagem fique em teu coração e que se você veja sabe que se ela queimou aí no seu coração, compartilhe essa mensagem. Um beijo para vocês e até a próxima.